Graça e paz, amados irmãos, amadas irmãs, mais uma vez aqui na nossa escola dominical, na nossa classe única. Vamos aprender mais um pouco, da palavra de Deus. Eu trago para vocês aqui a nossa revista da escola dominical, Histórias da Salvação. A gente vai falar um pouquinho aí sobre o êxodo hoje, a saída do povo. A caminhada no deserto, mais propriamente dita, E hoje nós temos um texto bíblico base lá em Números 21, de 4 a 9, enquanto os irmãos vão encontrando. Vamos fazer uma oração? Senhor Deus, nós te damos graças e rendemos toda a honra e toda a glória a Ti. E queremos te pedir, ó Deus, que venha nos orientar, Senhor Jesus, nesta lição, Senhor Jesus. Venha, Senhor, nos dar sabedoria, Senhor, que possamos entender a Tua palavra nessa manhã. Deus, nos ensina, Senhor. Nos ensina ao ponto de colocarmos, Senhor, em prática, Senhor, tudo aquilo que nós ouvirmos aqui, Senhor. Que não seja, Senhor, apenas palavras, Senhor, mas que sejam atitudes em nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. E para nós começarmos essa nossa conversa, você é impaciente? Ou você fica impaciente, por exemplo, quando você está, por exemplo, na fila do banco, ou esperando alguém que marcou um horário e não chegou no horário, ou, sei lá, no ponto de ônibus, talvez esperando o ônibus, ou no trânsito. Você é impaciente? E você acha que a impaciência atrapalha? E pensando nisso, esse texto aqui que nós vamos ler, ele fala de uma situação muito interessante do povo de Deus que tinha sido liberto da escravidão. Estava no deserto, sim, um tempo de adversidade, um tempo de situações muito complicadas, porém eles estavam livres. Mas acontece uma situação em que esse povo, eles estão lá no deserto e eles precisam continuar o caminho, e o caminho mais curto seria atravessar por Edom, seria o caminho mais curto. Aí o que acontece? Eles não conseguem atravessar por esse caminho mais curto e mais fácil, e eles precisam dar a volta. E nesse tempo aí de dar a volta, a gente sabe que, você já deve ter ouvido isso, que o povo de Deus, eles demoram 40 anos no deserto para chegar até a terra prometida. E nesse caminho aí que eles fariam, tendo que dar a volta, começa aí a sua insatisfação. E a gente vai ler aqui um pouquinho o que eles dizem aqui para Moisés e até mesmo para Deus. Então, lá no capítulo 21, como eu disse para vocês, Números 21, a partir do versículo 4, diz assim: a serpente de bronze. Então os israelitas partiram do monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, para rodear a terra de Edom. Mas o povo se tornou impaciente no caminho e falou contra Deus e contra Moisés, dizendo: por que vocês nos tiraram do Egito, para que morramos nesse deserto, onde não há nem pão nem água? Já estamos enjoados dessa comida ruim. Em algumas traduções, essa comida vil, desse pão vil. Então o Senhor mandou para o meio do povo cobras venenosas, que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Então o povo foi a Moisés e disse: nós pecamos, porque falamos contra o Senhor Deus e contra você. Ore ao Senhor pedindo que tire de nós as cobras. Então Moisés orou pelo povo. O Senhor disse a Moisés: faça uma serpente e coloque-a sobre uma haste.
Quem for mordido e olhar para ela, viverá. Moisés fez uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste, e quando alguém era mordido por uma cobra, se olhava para a serpente de bronze, ficava curado. Então nós vemos aqui que o povo estava impaciente. O povo começa a reclamar, reclama para Deus, reclama para Moisés. E é interessante porque a reclamação deles, ela segue numa uma contradição, né? Porque eles lembram, né, de como eles estavam, que lá no Egito a gente estava melhor, né? Tem alguns textos que falam assim, lá no Egito a gente pelo menos tinha carne, né? Eles trabalhavam duramente, eram escravos, mas eles lembravam das panelas de carne. Nessa situação aqui, eles chegam até Moisés, né, esbravejam, né, reclamam com Moisés e contra Deus, né, falando assim, vocês nos mandaram para cá para a gente comer pão, né, o pão ele estava se referindo do maná, eles recebiam o maná do céu todos os dias e para eles o maná já estava insuficiente, né, já não era mais um milagre de Deus, né, descer pão do céu todos os dias para a sua alimentação. Então eles estavam impacientes, né? Então o texto destaca a impaciência do povo. O povo se tornou impaciente, está aí no versículo 4 que a gente acabou de ler. Impaciência, irritação, saudades do Egito são as consequências deste imprevisto. Eles reclamam de Deus e de Moisés e rejeitam até o maná, o milagre de Deus. E aí, eu faço uma pergunta, né, retórica, porque vocês não vão poder me responder agora. Deus castiga? E aí o povo mesmo, é interessante que ele fala aqui no versículo 6, nós pecamos, porque as cobras já tinham invadido lá as tendas deles, né? Muitos já tinham morrido, e aí eles reconhecem, nós pecamos porque falamos contra o Senhor Deus e contra você. Então, a pergunta é, Deus castiga? Em reação aos sentimentos do povo, Deus envia serpentes venenosas que invadem o acampamento e muita gente morre. Este é um modo de Deus agir do qual não gostamos muito e rejeitamos hoje. Gostamos mais do Deus bonzinho, que tolera nossos enganos e pecados. A severidade de Deus nos perturba. Mas não podemos negar os muitos textos em que o castigo de Deus está presente. É preciso cuidado aqui se irritação, impaciência, intolerância são sentimentos humanos, não são sentimentos divinos, né? Então, Deus não está sujeito a variações de humor ou a irritações nos caminhos difíceis. Então, quando nós falamos sobre castigo de Deus, a gente pressupõe que Deus ele age como a gente age. Então a gente está irritado, então eu vou fazer alguma coisa, eu vou reclamar, não deu certo alguma coisa, então eu tenho uma reação, né? E Deus não é assim. Porém, o castigo de Deus não é fruto do destempero ou da incapacidade de guiar o povo, como são os nossos castigos. Então, por exemplo, a gente não, nós como pedagogos, a gente não gosta dessa palavra castigo, a gente não pode usar essa palavra castigo com as crianças, porque a gente entende que o castigar não vai educar. Então, quando nós falamos, Deus castigou, a gente pressupõe que Deus ele se irritou e fez uma ação destemperada, né? E atingiu lá o povo. Mas a ação de Deus é mais do que punição, não é uma punição, é uma disciplina, é uma forma de corrigir, de transformar aquela situação. Faz parte da pedagogia no processo de formação do povo.
Há um simbolismo na figura da serpente que nos ajuda a entender o modo de Deus agir e a refletir sobre o que de fato nos envenena. A serpente representa a astúcia, a sagacidade, a perversão, a sedução. Então, lá no Éden, ela é uma sedução a Adão e Eva com falsa promessa de domínio. Olha, se vocês desobedecerem a Deus, né, vocês vão ser mais poderosos do que Deus, né, vão abrir os seus olhos, né. Então, astúcia, sagacidade, desejo de domínio e poder são coisas que envenenam a alma e levam à morte. Quando nós lemos esse texto em Números 21, e diz assim no versículo 8: faça uma serpente, coloque-a sobre uma haste, quem for mordido e olhar para elas viverá. Em João 3, 14 e 15, diz assim, e assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Então, quando nós lemos aí esse texto, e nós vimos essa orientação de Deus a Moisés, olha, Moisés, faça uma serpente de bronze, coloque numa haste e coloque, né, num lugar alto, né? E todo aquele que olhar, ele será curado, né? Não vai morrer dessa mordida dessas cobras, né? Então, quando nós lemos aqui em João 3, 14 e 15, ele faz essa comparação com Jesus Cristo. Então, é necessário que o Filho do Homem seja levantado, assim como aconteceu lá com a serpente no deserto, né, para que haja salvação, né, nós podemos dizer assim. A impaciência, a irritação, a ingratidão, a sedição, né, que seria a revolta que aquele povo teve, a blasfêmia são veneno que consome e mata. Assim, na verdade, o que mata não é o castigo de Deus, mas o pecado do povo. Esse episódio, visto desse modo, nos faz pensar no mal que vem de dentro. Há males que vêm de fora, mas os males que consomem e destroem de fato são os que vêm de dentro. Então ele está se referindo o quê? A toda essa forma como o povo se refere a Deus, né? Essa ingratidão, essa impaciência, né? A gente teve que andar mais. Essa terra é mais difícil de andar. Nossa, a gente vai perder tempo. A gente já está cansado, a gente não quer comer mais pão, chega de pão, né? Toda essa revolta, né? Contra Deus, né? Contra Moisés, né? Que seria o guia deles ali no deserto, isso tudo sim que faz com que eles sejam acometidos de toda essa situação, né? Essa ingratidão, essa falta de confiança em Deus, né? Isso sim os consomem e destrói de fato, né? O que está dentro deles, né? Não o que está fora. Então a cobra foi um instrumento de disciplina de Deus, né? Tanto que logo em seguida eles já reconhecem que nós pecamos contra Deus e contra Moisés. Ore a Deus para que ele tire as cobras, né? E aí a resposta de Deus foi que se construísse lá, se fizesse uma serpente de bronze e colocasse no alto. E a nossa vida, ela tem alguns aspectos de uma caminhada, né? De uma jornada. A gente fala, né, na jornada da vida, né? Nessa caminhada que nós temos, né? Nós estamos sempre num caminho, nós estamos sempre
numa jornada, né? Nós estamos sempre aí trabalhando as nossas vidas. E um sentimento em comum acompanha o ser humano. Estamos sempre buscando alguma coisa a mais e projetando para um futuro nossos ideais de realização e felicidade. Vencemos uma etapa e logo vem outra. E pensamos, quando que isso vai acabar? Então, quando que eu estarei realizado ou realizada, né? Mas aí, de novo, bate o sentimento de insatisfação e uma nova busca se inicia. Então, o ser humano é assim, né? A gente traça planos, então eu vou fazer tal coisa. Então, até a gente faz nossas metas em curto, médio, longo prazo. E aí a gente vai estipulando as nossas metas. E a gente vai vencendo essas metas. E aí a gente vai alcançando lá os nossos objetivos. E quando a gente se realiza, a gente fala assim, ufa, que bom, consegui, acabei, né? Realizei o que eu tinha pensado. E aí a gente traça um novo objetivo. E aí a gente vai indo nessa trajetória. Eu me lembro bem que alguns meses atrás a gente foi ministrado nessa situação, né? Então nós pedimos algo para Deus, Deus nos dá. E a gente às vezes não dá tempo nem de agradecer, né? De curtir aquela bênção, né? De conseguir consolidar realmente aquela bênção que o Senhor nos deu, que ela pode ser em todas as áreas da nossa vida, né? Na área financeira, na área espiritual, na área emocional, né? Na área familiar, enfim. E às vezes a gente fica nessa ânsia de querer, né? Fazer, mas daqui a pouco a gente já estabelece uma nova meta, um novo objetivo e a gente vai nessa ânsia, né, de alcançar. E tudo isso porque nós temos vivido nessa sociedade de consumo, né, que nos cerca, que encarrega da gente intensificar isso, né, a gente acaba olhando as coisas, né, com outro olhar, com outro pensamento, né. Então, nós podemos dizer que nós nunca estamos prontos, né? Nós nunca estamos felizes completamente, né? Como se eu estivesse sempre em busca de algo, né? E esse sentimento nós conhecemos muito bem. A impaciência do povo no deserto revela sentimentos que conhecemos. E conhecemos bem, né? Nós somos impacientes, né? Eu perguntei para vocês no começo, né? A gente consegue ficar com paciência numa fila? Não, a gente fica impaciente. No trânsito, impaciente. Esperando um ônibus, impacientes. Esperando alguém que por acaso se atrasou, muito impacientes, né? Nós conhecemos esse sentimento, né? A impaciência é tão evidente que nem é preciso discorrer muito, né? A gente pode falar um pouquinho aqui sobre essa questão, né, de não tolerar, né, não esperar, né? É um sentimento interno de frustração, se exterioriza na violência contra outra pessoa. Pode ser uma violência verbal ou física, ou na incapacidade de tolerar suas ideias ou até mesmo sua presença, né? A impaciência, ela nos incomoda de tal maneira que às vezes pode acontecer, né? Da gente usar a palavra, né? Para expressar essa impaciência, né? De não tolerar, né? A ideia do outro, né? Então a gente precisa nos colocar diante de Deus e pedir que nos tire isso, né? Isso realmente não é bom. A irritação, a correria, a agenda cheia, as novas demandas que surgem no dia a dia, somada com a frustração de um caminho difícil, alteram o humor, geram desconforto e machucam.
Então, ficamos irritados, sim, com tantas situações, né? Às vezes a gente não dá conta de resolver todas as coisas e a gente se irrita, porque eu não consegui fazer, eu não consegui dar conta. Então, quem está perto de mim acaba sofrendo, às vezes, a minha irritação, né? Por não conseguir fazer aquilo que eu realmente gostaria de ter feito, né? Eu fico frustrada em não fazer, né? E acabo me irritando. E isso gera um desconforto e pode machucar tanto a mim quanto quem está do meu lado. E aí a gente começa a ter aquela saudade de um tempo que passou, né? Então a gente fala assim, nossa, quando eu era criança era tão bom, né? Ah, quando eu era jovem, né? Ah, no tempo, né, que eu não tinha essas preocupações, né? E a gente começa a fazer como o povo lá do Egito, lá no deserto, né? Começa a ter saudade de algo que às vezes nem foi tão bom assim, né? Mas como o nosso presente, a gente não consegue lidar muitas vezes com essas situações, a gente acaba tendo saudade de algo que nem foi tão bom assim, né? E essas coisas, a gente usa às vezes expressões, ah, eu era feliz e não sabia, né? Então, essas coisas somadas nos fazem enfrentar a vida como um peso e nos tiram a capacidade de perceber o cuidado de Deus e suas manifestações de bondade. Elas substituem a gratidão e produzem tristeza. Quando a gente está vivendo essas situações de impaciência, de irritação, a gente não consegue ver o tanto que Deus tem sido zeloso para com as nossas vidas, tem sido cuidadoso com as nossas vidas. Se a gente parar um pouquinho para a gente pensar o quanto Deus tem cuidado de nós, mesmo nessas situações, né? Mesmo agora a gente vivendo esse tempo de pandemia, né? Sabendo que, por exemplo, nosso bairro aqui, a nossa cidade aqui em Itaquaquecetuba tem vivido um tempo muito difícil de contaminação, porque as pessoas não têm ficado em casa, infelizmente. As pessoas estão impacientes, não aguentam ficar dentro de casa. E se a gente pensar na casa, né, como lar, se a gente pensar na casa como um lugar abençoado, um lugar de comunhão, né, é gostoso ficar em casa, né? Mas tem pessoas que não gostam de ficar em casa, estão cansadas, estão impacientes, né? Então saem. Nós temos visto pessoas, muita circulação de pessoas na rua, por causa da impaciência, né? E não tem visto o mal, né, que tem sobrevindo à nossa cidade, sobrevindo ao nosso bairro. E para a gente, indo aí para a conclusão da nossa lição hoje, a imagem do caminho do deserto acompanhou o povo por muito tempo, como eu disse para vocês. Era um tempo ali, eles poderiam ter feito em um mês, né? Tem alguns teólogos que falam que em 15 dias eles fariam a travessia, né, lá do Egito para a Terra Prometida. Eles gastaram 40 anos. Quantas vezes nos sentimos assim, como se andássemos por um deserto? Nós não conhecemos deserto, né? A gente não tem desertos aqui no Brasil, mas nós temos terras muito áridas, né? E que a gente pode pensar aí como um deserto. Deserto no imaginário bíblico não é um lugar só de dificuldades. Então, quando nós pensamos em deserto, a primeira coisa, eu estou vivendo um deserto, estou vivendo um tempo ruim. Mas, quando nós olhamos na Bíblia, né, esse imaginário bíblico não é só um lugar de dificuldade, é também um lugar de oportunidades. Quando nós estamos vivendo esse tempo assim, mais árido, mais difícil, nós podemos olhar e falar assim, nossa, está muito difícil, não vai dar certo, não há possibilidades. Mas se nós olharmos, nós podemos ver, né,
que pode ser um lugar de oportunidades. E essa semana eu conversava com uma professora e a gente vendo assim que nesse tempo de pandemia, quantas pessoas que estavam passando por um deserto, passando por uma situação difícil, conseguiu se reinventar, não ficou parado, né? Foi fazer alguma coisa, mudou de ramo, né? Se reinventou. Quantas pessoas, por exemplo, né? Eu tenho vivido isso no meu dia a dia, de professores que não tinham habilidade nenhuma com as tecnologias e que se viu obrigado a aprender, a fazer diferente, né? E está se virando e está conseguindo fazer. Então, o deserto, quando nós chegamos nesse momento aí em que tudo está muito difícil, nós temos duas situações, né? Nós podemos ficar irritados, impacientes, como o povo do Egito ficou, o povo que saiu do Egito, o povo de Deus que saiu do Egito, que agora estava no deserto, ou ter uma nova forma de ver, né, de olhar as oportunidades que aquele lugar ali podia trazer. Então, por outro lado, ele tem o poder de nos provar, testar e fazer aparecer o que está dentro de nós. Que foi aí o que eu falei, né, sobre a criatividade, sobre se reinventar. Né? Nele, né, no deserto, nós expomos e aparecem nossos medos, claro. Né? E agora, o que eu vou fazer? Meu Deus, eu não sei fazer isso, eu não sei fazer aquilo, e agora? Por outro lado, é um lugar da manifestação da bondade e do poder de Deus. É no deserto que aconteceram grandes milagres que marcaram a vida do povo. E aí a gente pode aí enumerar um monte desses milagres, né, que Deus lhe fez, né, no deserto ou para a saída, né, do deserto. Então a gente começa lá com as 10 pragas, né, que Deus enviou para amolecer lá o coração de Faraó. Depois a travessia deles no Mar Vermelho, né? Se a gente pensar nesse milagre, né? A gente fica imaginando como que é possível acontecer, né? Depois nós vemos aí a aliança de Deus com os 10 mandamentos. Bom, enfim, vimos lá o maná que vem dos céus, né? O pão que desce dos céus, o cuidado de Deus lá com a coluna de fogo durante a noite, a nuvem durante o dia, né? Que a gente conhece aí como que acontece a variação, né, de temperatura no deserto. Então, tudo isso é uma maneira de nós vermos o agir de Deus, o milagre de Deus na vida daquele povo. Mas o texto de João que nós lemos... Não, perdi alguma coisa aqui. Então, esses milagres, né, marcam a vida do povo e Deus nos forja, né? Deus nos transforma, Ele cura, perdoa e nos faz melhores quando nós estamos no deserto. Não que nós precisamos permanecer no deserto por 40 anos, tá, irmãos? Mas um tempo árido em nossas vidas, um tempo difícil em nossas vidas, pode nos transformar, né, em pessoas melhores. É o que muitas pessoas estão falando a respeito, né, dessa pandemia, né? Que a gente possa sair desse tempo, né, de isolamento social, de pandemia, seres humanos melhores. Né? E pedindo a graça de Deus que transforme, sim, as nossas vidas nesse tempo. O que representa perigo no deserto é o que está dentro de nós. Todas as vezes que o povo pereceu no deserto foi por causa de seus pecados, da obstinação, da blasfêmia, da negação da graça de Deus. Então nós falamos um pouquinho sobre isso, né? Que o que está dentro de nós é que muitas vezes nos consome e nos mata. O pecado que está dentro de nós. Então nós precisamos nos aproximar de Deus a cada dia. Mas o texto de João, né, que nós lemos agora há pouco,
O que isso tem a ver com todas essas coisas que nós falamos, né? Por que Jesus faz referência a esse texto dizendo que do mesmo modo que a serpente foi levantada no deserto, ele será levantado também? Então, se o veneno está dentro de nós e tem a ver com as coisas da serpente que nos seduzem, o amor de Jesus e a sua submissão ao Pai são opostos do veneno que nos mata e consome por dentro. A cruz de Cristo é o antídoto para o veneno da serpente. Hoje nós temos os antídotos, né? Se a gente é picado por uma serpente, por uma cobra, a gente vai, né, no hospital e lá eles têm, né, o antídoto contra aquela serpente, né? E do modo que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Como eu disse, está lá no João 3, 14 e 15, né, que antecede aí o versículo mais conhecido da Bíblia, né, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Então, e nós terminamos essa lição com essa palavra, que Cristo, ele possa ser o antídoto contra o nosso pecado, nós possamos reconhecer, né, os nossos pecados, assim como o povo fez lá. Moisés, a gente pecou, a gente errou, a gente pecou contra Deus, a gente pecou contra você, né? Ore a Deus e peça que ele tire essas cobras, né? Hoje a gente não tem cobras, mas a gente pode pedir que Deus perdoe os nossos pecados através do sacrifício que Jesus fez na cruz. Então nós podemos ir até Jesus Cristo e clamar o perdão pelos nossos pecados. E aí, para a gente terminar, eu queria fazer algumas perguntas. Você já se sentiu como se caminhasse no deserto? Eu já. Quais foram os seus sentimentos em relação a Deus? Você ficou questionando a Deus, reclamando com Deus, por que Deus fez isso, por que Deus fez aquilo? Por que é só comigo? Às vezes a gente fala isso, né? E o que você aprendeu nessas circunstâncias? O que Deus, ele te ensinou, né, nessas circunstâncias? Se você quiser compartilhar aí, pode falar lá no grupo da igreja, né? Compartilhe essa experiência, né, de quando nós somos impacientes, nós somos irritados, estamos irritados, às vezes com Deus, às vezes com o pastor, com a pastora, né? Às vezes com o outro. Conte um pouquinho da sua experiência. E eu quero convidar você para abaixar sua cabeça, fechar os seus olhos, se colocar diante da presença do Senhor, que nós possamos confiar mais no Senhor. Quando nós confiamos no Senhor, mesmo que venha alguma adversidade, nós sabemos que Ele estará conosco e nós passaremos por essa situação. Então, que o Senhor venha fortalecer as nossas vidas. Amém? Oremos. Senhor nosso Deus, nós somos gratos a Ti, Senhor, porque nós reconhecemos, Senhor, que muitas vezes nós somos impacientes, Senhor, que nós queremos às vezes do nosso jeito, que nós não aprendemos a esperar. E nós queremos Te pedir, Senhor, que nos dê, Senhor, mais fé, ó Pai, para acreditar, para crer em Ti, Senhor. E saber que todas as coisas que acontecem em nossas vidas, ó Pai, o Senhor, ó Pai, sabe de todas e que, por mais difíceis que elas sejam, o Senhor estará conosco para que possamos passar juntos, Senhor, por essas situações. Ó Deus, nos dê, Senhor Jesus, sabedoria, Senhor, de como passar esse tempo de pandemia, Senhor.
Nos dê, Senhor Jesus, sabedoria, Senhor, para passarmos esse tempo de isolamento social, Senhor. Ó Deus, que nós possamos, Senhor Jesus, olhar, Senhor, para Ti, ó Deus, que foi levantado na cruz do Calvário, Senhor, para a nossa salvação. E que possamos, Senhor Jesus, ser salvos por Ti, Senhor. Em nome de Jesus, essa é a nossa oração. Nós Te louvamos, Senhor, e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Que Deus possa abençoar as nossas vidas, que Deus possa abençoar a sua vida e que possamos seguir confiando no Senhor. Amém. E até semana que vem, se Deus quiser. Deus te abençoe.